São 8 horas da manhã. O olho do furacão tá quase chegando sobre nós. 4 horas da manhã hoje, mais ou menos, acabou a luz aqui de casa. E o furacão já tá passando lá fora desde ontem de noite. Mas eu vou sair ali fora agora, no meio do furacão, pra poder ver o que tem... O que tá acontecendo lá do lado de fora da casa. Eu quero ver quais são os danos que tem lá fora. Eu já vi que já caiu uma cerca e algumas outras coisas. Então eu quero aproveitar pra ir lá fora enquanto o olho do furacão não chega. Vamos lá. Muito vento. O vento aqui fora tá muito forte. Mas tá segurando as areias. Ai, caramba. Caiu tudo. A cerca do vizinho caiu no meu quintal. O galinheiro dele veio parar no meu quintal. A cerca do vizinho lá também caiu. Vou lá na frente da casa ver como é que tá lá. Até agora tá tudo inteiro ainda, não caiu nada. Graças a Deus continue assim. Olha a árvore do vizinho como que tá. A árvore tombou. Graças a Deus não ainda. Vou entrar, gente. Tá muito vento aqui fora, muito vento. Mas graças a Deus não tem enchente. O meu quintal aqui atrás também tá um lixo. Isso aqui nem meu não sei de onde que veio isso, deve ter vindo da casa do vizinho. Essas coisas não são minhas, gente. Vocês não têm ideia de como é a força desse vento. Tá muito, muito forte esse vento, gente. Muito forte aqui fora. E é só uma categoria 2. Já sobrevivi categorias 3 aqui dentro de casa mesmo. Eu nem imagino que seria uma categoria 4 ou uma 5. Olha a parabólica ali, como é que ela tá sacudindo. Não sei se dá pra ver. Mas ela tá sacudindo. Oh, dude, it's ripping that thing apart. Oh! Uma das perguntas que já me fizeram foi por que nós decidimos ficar em vez de ser evacuado na última hora. Bom, não é uma resposta difícil de dar, porque, tipo, se a gente fica tem perigo, se a gente vai também tem perigo. Porque, para e pensa um pouco. Já teve vários casos de evacuações aqui, então não é o nosso primeiro rodeio, nós já estamos acostumados com esse tipo de coisa. Então, geralmente o que acontece, e foi exatamente o que aconteceu nessa evacuação. São milhares de pessoas sendo evacuadas ao mesmo tempo. As filas de carros saindo da cidade estavam igual aquelas coisas de filme, estava quilométrica. Você via, assim, carros e carros e carros e carros. Não acabava nunca. A cidade inteira mais não existia gasolina. Não existia gasolina. Não tinha mais pra onde botar gasolina no seu carro. Se você não botou gasolina antes,
esquece, não tinha gasolina. Então, não tinha gasolina para sair da cidade. E, inclusive, todas as rotas saindo da cidade, até as primeiras algumas horas de viagem daqui, nenhum posto também não tinha gasolina, porque toda essa gente que estava evacuando tinha que sair para algum lugar. Então, o que eles faziam? Passavam e buscavam gasolina lá. Então, não tinha gasolina e a gente estava correndo o risco de ser evacuado, ficar preso na rua, sem gasolina, dentro do carro, sem hotel, porque todos os hotéis com 5 horas de viagem na minha casa, não existia hotel com vaga. Todos estavam lotados, esgotados. Então, a gente corria esse risco de ficar preso na rua, dentro do carro, e o furacão passando e a gente dentro do carro no meio da rua. Muito perigoso. O carro podia até voar, entendeu? Então, a gente preferiu não arriscar. Além de tudo isso, depois que passasse o furacão, a cidade ia dar uma enchente. Eu sabia que ia ficar tudo cheio de água para tudo que é lado. O que isso quer dizer? Quer dizer que as ruas, as rotas para voltar para casa de qualquer lugar onde eu fosse, não ia ter como passar de carro. Então, eu ia ter que ficar fora de casa, no mínimo, pelo menos uma semana. Então, isso é uma semana pagando hotel, uma semana fora de casa, uma semana sem saber o que aconteceu. Então, por exemplo, o furacão passa 2 dias, então tem que ficar mais quase uma semana depois fora, sem saber o que está acontecendo com a minha casa. Se minha casa está inundada, se meu teto saiu voando, se minhas coisas estão lá com as portas arreganhadas, abertas, se tiver janela aberta. Nessas horas, infelizmente, dá muito ladrão. Sempre tem gente que vem roubando coisas, gente que se aproveita da situação, infelizmente, para poder roubar desse tipo de coisa. Então, a gente não queria ficar longe de casa depois que passasse o furacão para poder vir e acessar os danos, ver o que aconteceu com a casa. A gente queria estar perto. Então, a gente decidiu não evacuar para fora da cidade, decidimos ir para o abrigo da base, porque realmente é um abrigo bem seguro. Os prédios de lá são feitos para segurar esse tipo de furacão, esse tipo de coisas, porque assim, pelo menos quando o furacão passasse, a gente podia voltar para casa, talvez no mesmo dia, se não um dia seguinte depois, porque a gente não ia ter que estar preocupada com acesso de rotas longes que não tinha como voltar para casa. Então a gente preferiu ficar na cidade por isso. Depois que a gente viu que a categoria do furacão baixou, que ela caiu de 4 para 2, depois de 2 para 1, nós decidimos ficar em casa em vez de ir para o abrigo. Por quê? Primeiro porque a nossa casa, ela é 14 metros acima do nível do mar. E, além disso, ela é muito longe da zona de inundação de 100 anos. Então, o nosso risco de ter uma inundação aqui em casa era bem pequeno, entendeu? Então, a maior coisa que a gente estava preocupada era com os ventos fortes do furacão que ia vir e poderia levantar o telhado da casa, poderia fazer as coisas cair em cima da casa. Como vocês podem ver, as nossas árvores realmente não são árvores, elas são mais galinhos, sabe? Não tem nenhuma árvore grande que possa cair em cima da casa aqui. Então a gente sabia que a gente não ia ter o risco de, Deus me livre, a gente estar dormindo e morrer no sono com uma árvore caindo em cima da casa, entendeu? Porque aqui não tem árvore grande. Então, nós decidimos ficar em casa, porque o maior risco, que era os ventos fortes, já tinha sido diminuído. E a nossa própria preocupação era as inundações. Mas como a nossa casa, como eu já disse, ela tá bem elevada, nós decidimos ficar em casa porque o risco de inundação era pouco e realmente, graças a Deus, a nossa casa não inundou. Então foi por isso que a gente decidiu ficar em casa em vez de ir para um abrigo. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que já tenham visto os vídeos até agora. E se vocês confiarem em mim, vocês se inscreverem no canal, eu prometo que eu vou mostrar também vídeos de coisas boas, não só, infelizmente, de vídeos de desgraça, de miséria, de coisas ruins que tá passando por aqui, entendeu? Tem muita coisa boa por aqui, pro lado de cá, muita coisa boa, e eu tenho muitos planos pro canal pra poder mostrar pra vocês um pouquinho de tudo isso de bom que tem por aqui. Então, obrigado por ver os vídeos, e eu peço que vocês não vão embora ainda, por favor. Fique comigo, fique com a gente. Eu queria muito poder crescer uma família junto com vocês. Então é isso, muitos beijos, essa carioquíssima doida daqui, e fique com Deus.